Gente, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de comportamento motor, tá? Vamos falar hoje sobre retroalimentação, tá? Durante a aprendizagem motora. A retroalimentação, gente, é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque a retroalimentação, ela vai exatamente tocar nos aspectos fundamentais para o controle e progresso, na realidade, né, de aprendizagem. Tá? Na realidade, através da retroalimentação, a gente consegue, como a própria palavra diz, alimentar o ato motor. Tá? A gente consegue fornecer informação ao ato motor para que a gente consiga aprimorar, na realidade, o gesto. Tá? Então, é claro que a criança, né, no processo de aprendizagem, se a gente olhar pela perspectiva do aprendiz, né, uma criança aprendendo alguma coisa, isso vai ser verdade também no adulto, né? Só que o adulto ele vai contar com aspectos cognitivos que poderiam, de uma certa maneira, facilitar a vida dele, mas tem algumas outras coisas que não vão ajudar muito a ele, vão, na realidade, atrapalhar. Mas a gente vai conversar sobre isso com calma. Mas a criança, ela na fase inicial, ela vai usar do que a gente chama de controle, né? Então ela vai tentar prestar atenção em todo gesto, toda a mecânica do gesto, todos os processos, tá? Ela vai ter uma sobrecarga de informação na memória de trabalho, tá? Quando ela está aprendendo. Então, ou seja, a criança, ela vai passar por essas modificações, né, e processos, mas ela vai precisar, de uma maneira muito concreta, de ter retorno daquilo que ela está fazendo. Tá? É claro que você pode encontrar indivíduos que sejam, digamos assim, altamente, né, uma criança, que ela seja, já desde muito nova, autodidata, né, ela possa se alimentar, mas isso é muito difícil, né? Você está em, sei lá, não sei qual é o percentual que isso vai aparecer na população, né? Mas é um percentual muito baixo, tá? Então, o que a criança precisa é de informação. Então, ou seja, essa informação vai nutrir a criança para que ela, na próxima vez que ela tente, ela melhore, ela aprimore o gesto, tá? Ela realmente comece a aprender, né? Então, é claro que a criança, desde bebê, desde muito novinha, quando ela faz coisas de montar, de colocar uma coisa em cima da outra e tudo mais, ela já está procurando esse aprimoramento. Ela quer ver a brincadeira que ela está fazendo ir para frente, né? E o ir para frente dela é exatamente aprimorar-se, né? Se ela está botando um brinquedinho em cima do outro para fazer uma torrezinha, ela quer que aquilo cada vez fique mais alto, tá? Ela não quer que aquilo caia, né? E ela quer que você mostre para ela, mas ela quer também que você deixe ela fazer, né? Então, ou seja, sempre vai haver na aprendizagem um erro. E o erro na aprendizagem, principalmente na aprendizagem motora, ele faz parte do processo. Ele é muito importante para o processo, o erro. Então, nós contamos com um erro para que ele possa, né, digamos assim, nos aprimorarmos. Tá? O adulto, né, ele não vai ter mais aquela flexibilidade do ponto de vista assim, do sistema nervoso central, a própria plasticidade ela já está engessada, de uma certa maneira. É claro que todo adulto tem a possibilidade de aprender qualquer coisa que ele queira, né? Mas ele não vai aprender com a mesma facilidade que a criança, porque ela ainda está, ela tem muitas áreas ainda que não foram
engessadas dentro do sistema nervoso. Ela não tem uma conduta ainda definida, marcada e delimitada como um adulto tem, né? Então, ou seja, isso traz uma certa dificuldade em relação à criança, né? Agora, é claro que o adulto ele pode ter muito mais sistematização, ele pode ter muito mais, né, determinação ali, porque ele sabe dos custos envolvidos naquilo, do que ele está deixando de fazer para fazer aquilo, enfim, ele pode ganhar por outros lados, mas ele não vai ser comparado nunca à criança no processo de aprendizagem, porque o repertório, o treinamento, a repetição mental, que a gente vai falar sobre isso, é muito grande na criança. Então é difícil concorrer com elas. Mas, enfim, existem casos, né? Bom, então, o feedback, na realidade, ele é uma resposta, né? É uma informação, tá? Ao processo de aprendizagem, né? Então, durante o ato motor, o feedback indica o estado real do movimento e permite o que? A comparação com aquilo que foi planejado, tá? Através do que? Dessa resposta ou dessa informação, né? Essa alimentação que é dada a posteriori, né? Então, alguns autores vão falar, né? Claro, você pode alimentar durante o processo, tá? Mas, em geral, você termina a ação e você alimenta, tá? É claro, se eu pegar aspectos contínuos, por exemplo, à beira de uma piscina, um professor, ele vai ajustando a nadada da pessoa, né? Andando do lado dela, falando, faz assim, move o braço dessa maneira, coloca o braço nessa posição, mexe com a perna dessa maneira. Então, é uma maneira, né, de você olhar o ato contínuo. Mas, na realidade, para o executante, a pernada ela vai ter um ciclo. Ele já terminou. Então, vai ser realimentado sempre depois, né? Depois da ação terminada. Tá? Através do feedback, você vai conseguir determinar a quantidade de erros. Tá? Isso é muito importante, eu acabei de falar isso. Né? Na aprendizagem, o erro ele é fundamental. Sem erro, a gente não aprende. Né? Sem erro, a gente não evolui. Né? Então, a gente precisa cair para poder ficar de pé. Né? A gente precisa, quando o bebê cair, aprender a cair, né? É como no judô, né? Você começa a aprender judô, a primeira coisa que você vai ter que aprender é aprender a fazer o rolamento, a cair, se proteger, né? Para você poder fazer a movimentação. Tanto é que o treinamento do movimento de queda, ele é feito com muita frequência e muita repetição, tá? Se o erro existir, ocorrem ajustes no movimento para diminuir a discrepância entre o que? O estado real, tá? Aquilo que foi atingido, e aquilo que a gente desejou atingir. Isso é fundamental. Então, ou seja, existe um processo inerente ao erro, tá? Que ele sempre vai ter que ser diminuído. A cada prática, a cada sessão de treino, deveria existir uma preocupação, seja de quem está formulando, seja do aprendiz, de diminuir o erro, tá? Aprimorar aquilo que ele está realizando. Ok? Bom, vamos falar um pouco sobre categorias de feedback. Né? Nós temos duas formas de feedback, que a gente conhece como feedback intrínseco e o feedback extrínseco. Tá? O feedback intrínseco, tá? Como é que ele é visto? Né? Ele é obtido, né, a partir do quê? De uma informação dada pelos sentidos. Surge como uma consequência natural da produção do movimento. Tá? Então, eu fiz o movimento, eu recebi informações dos sentidos, né?
posição da minha perna, posição do meu quadril, do tronco, dos braços, dependendo do que eu estou fazendo, eu já tenho uma certa informação de que aquilo não saiu bem, tá? Ou que aquilo poderia ser melhor, ou não, que aquilo foi excelente. Então, ou seja, o feedback intrínseco ele é dado a partir da referência do indivíduo, dos sistemas sensoriais perceptivos que vão captar aquilo que foi produzido, né? Ou seja, da produção natural do gesto, do movimento. Já o feedback extrínseco, tá? Ele é uma informação fornecida por fontes externas. Tá? Então, ou seja, um está dentro, o outro está fora. Você pode ter um comentário de um professor, uma filmagem, tá? Por exemplo, né? Como eu interpreto uma filmagem? Se essa filmagem ela está sendo vista por você, que é o executante, e você mesmo está dando, você sem nenhuma informação externa de ninguém, você mesmo está avaliando aquilo que você executou, tá? Para mim isso é um feedback intrínseco. Você pode haver uma certa discordância nisso, mas é a forma com que eu vejo, tá? A filmagem ela seria caracterizada como feedback extrínseco, que muitas vezes se ela é acompanhada de comentários, ou de um especialista, ou de um técnico, de um amigo, ou de algum outro, né, pessoa do seu pai, da sua mãe, enfim, pessoas que estejam próximas ali, sendo você o aprendiz, tá? Então, por quê? Porque ela vem de forma externa, é uma fonte externa. Ela não digamos assim, dita e processada e informada através da sua própria visão, tá? Então, dois conceitos bastante simples, só, né, com alguma tecnicalidade. O feedback intrínseco, então, ele vai levar a ideia do comparador, né? Você tem um estímulo, você tem identificação. Aqui, o que a gente está falando? Lembram dessa aula anterior? Processamento de informação, o executivo, né? Ou seja, o programa motor, tá? Então, ou seja, o processamento ele vai fazer o quê? Ele vai identificar o estímulo, ele vai selecionar a resposta, ele vai programar a resposta, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui uma cadeia dentro desse fluxograma relacionado à captura, escolha, né, programação da resposta. Esse programa motor que é gerado, tá, do ponto de vista central, a partir de um estímulo, tá, ele vai para a medula espinhal e para o músculo. A resposta é dada, tá? Aqui embaixo eu tenho uma resposta que é dada no meio, eu tenho feedback esteroceptivo, tá bom? Eu tenho a visão e a audição, que vão fazer parte do que, né? Eles vão te dar informações sobre, né? Vão captar informação sobre o estado real, ou seja, o que eu atingi, tá? O que foi que eu atingi? Perfeito? Aqui, de baixo para cima, nesse segundo aspecto, eu tenho feedback proprioceptivo, força de comprimento, comprimento muscular, posição articular. Todas essas informações sensitivas, elas vão participar, tá? E aqui, na realidade, quando há execução, né, eu vou chegar ao ponto, né, do que eu vou ter atingido, né, perdão, o que eu atingi e aquilo que eu gostaria de ter atingido. Aqui vai haver um comparador. Então, o erro, ele é fruto dessa comparação final entre o que foi que eu fiz, o que foi que eu desejei. E aí você tem o erro. Esse erro, ele vai alimentar o sistema novamente, tá? Ele vai fazer com que o sistema ele seja retroalimentado, né? Ou seja, eu vou dar informações para que eu possa novamente fazer com que esse fluxograma rode, né? Isso é bastante importante. Então, ou seja, esse processo ele é crônico, ele vai fazendo que um erro que era muito grande vai diminuindo, 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 até
eu minimizar ou chegar a isso a, né, valores bem pequenos, tá bem? Esse é o processo de aprendizagem, né? Por isso que, muitas vezes em tarefas complexas, né, quanto mais você fala, mais, digamos assim, você atrapalha até o indivíduo no começo. Então, deixar com que a criança experiencie aquele processo, que ela tenha intuições, claro, ela vai ser observada, Por quê? Porque ela não tem condição de fazer aquilo sozinha, mas não restringir, criar muitas normas no começo, porque até acaba afastando a criança, né? Ou seja, se você apontar muito erro no início, você acaba afastando até a criança daquele processo, tá? Bem, o feedback extrínseco, tá legal? Falamos sobre o feedback intrínseco. O feedback extrínseco, tá? A origem dele, informações fornecidas ao término do movimento por fonte externa. Acabamos de definir isso, né? Eu posso ter professores, instrutores, técnicos, né? Informação sobre o resultado do movimento quando os executantes são incapazes de obter por si próprios. Aqui à direita eu tenho uma atleta que ela está sendo, né? A técnica está mostrando para ela quais foram as coisas que ela fez errada, né? Ou o que ela pode melhorar, ou, por exemplo, alguma informação de uma outra atleta. Todos esses são formas de você fazer com que a pessoa aprimore, né? Chamado também o feedback extrínseco, né? É chamado também de feedback aprimorado ou aumentado, tá? Porque ele vai procurar aumentar ou aprimorar aquilo que você já tem do intrínseco, tá? Fornece ao indivíduo informação a respeito do seu progresso, de forma que continue seus esforços para alcançar as suas metas. Claro, a gente vai falar sobre meta também um pouco, que é um aspecto bastante importante, tá? Então, ou seja, o feedback extrínseco, ele vem de fora. Geralmente, né, você vai fazer uso muito do feedback extrínseco quando você é muito jovem, muito novo, né? Se é criança, ainda você está aprendendo a tarefa, você ainda está nos passos iniciais. Depois, você já começa a ter uma grande noção do que foi que deu errado, por que aquilo não aconteceu do jeito que você tinha previsto, tá? E você mesmo começa a tirar conclusões, né? Claro, vai depender daquele conceito que nós falamos no tópico diferenças individuais, das suas potencialidades. Se você for aberto, né, à autocrítica, tiver, né, essa potencialidade, você mesmo se autocriticar, você vai ver que ela vai ajudar a prática do feedback, tá? Ele vai te ajudar nisso. Então, mas ele, por definição, o feedback extrínseco, ele vem de uma fonte externa, tá? E que essa fonte externa você, né, aqui ela, por exemplo, está mostrando, tá, um vídeo, alguma coisa, tá vendo? Mas é ela que está apontando o que é que ela queira que a atleta dela veja, tá? Não é alguma coisa, uma demanda da atleta em si, mas sim da técnica. Então, aquele aspecto que eu tinha falado, ou seja, quem está permeando a informação é a técnica, não a atleta isoladamente sozinha, tá? Vamos lá. As divisões do feedback extrínseco, tá? Eu tenho duas grandes divisões. O que a gente vem a conhecer como conhecimento de resultados, tá? E o conhecimento de performance, tá? O que é o conhecimento de resultados? O conhecimento de resultados é uma informação sobre o sucesso da ação em relação à meta pretendida, tá? Ou seja, qual foi o tamanho do erro. Na realidade é isso. Ou seja, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando do tamanho do erro, né? Qual foi o erro, qual foi a meta que eu queria e o quanto que eu cheguei nela, próximo dela. É claro que quando a gente fala em conhecimento de resultado, o próprio aprendiz, ele tem condição de ver
o quanto distante ele está da meta pretendida, tá? O problema é que muitas vezes o aprendiz ele não tem como mudar ou realimentar aspectos que vão melhorar para que ele chegue mais rápido, com mais precisão, à meta aprendida. Isso é importante, tá? Então, ou seja, o conhecimento dos resultados muitas vezes pode ser dado pelo próprio indivíduo que está executando, tá? E aqui do lado a gente tem uma definição: informação aumentada, geralmente verbalizada. Por quê? Porque é extrínseco, tá? Fornecida depois do término da ação, que indica algo sobre o grau de sucesso alcançado, né? Então, por um executante, um movimento ou meta ambiental pretendida. Então, é claro, eu vou fazer um arremesso de um jogo de basquete para uma cesta de fora ali da área do garrafão, né? Eu vou conseguir ver que, por exemplo, a bola, por exemplo, bateu no aro e foi para fora, né? Um atacante no voleibol, ele consegue ver se ele, logo depois da ação, se a bola bateu na mão do bloqueio, foi para fora da quadra, ele ganhou o ponto. Se ele bateu a bola, passou por cima de todo mundo, não tocou em ninguém, ele perdeu o ponto, né? Se ele foi bloqueado, esse é o conhecimento de resultado, tá? Então é relativamente tranquilo de entender essa definição. Já o conhecimento de performance, tá? Essa forma de feedback, ela vai auxiliar o executante a interpretar a qualidade do movimento. Aí é que entra o problema de alguém de fora falando para ele o que ele tem que fazer para melhorar o movimento, tá? Para melhorar aquilo que ele está fazendo, para ele poder, né, ter um melhor resultado na próxima comparação, né? Na próxima comparação entre o estado desejado e o estado atingido, como a gente viu aqui. Estado desejado, estado atingido, tá? Então, ou seja, ele vai auxiliar os executantes na qualidade, né? Naquilo que ele está fazendo em termos da produção do movimento. O conhecimento de performance, feedback aumentado, que fornece informação sobre a qualidade do movimento produzido pelo executante, também conhecido como feedback cinemático. Isso é um aspecto importante. Por quê? Porque ele vai falar sobre a cinemática do gesto, ou seja, qual foi o movimento, qual foi a força aplicada, se houve espera, se não houve espera, se poderia ter feito de uma outra forma. Todos esses toques, né, essas noções são dadas através do conhecimento de performance, tá? Uma comparação rápida entre o conhecimento de resultados e o conhecimento de performance, tá? O conhecimento de resultado, né? Vamos começar aqui pelas semelhanças, tá? Os dois podem ser verbal ou verbalizável, tá? Os dois são extrínsecos, né? Apesar daquilo que eu disse, né? Que muitas vezes o executante, ele por si só tem condição de observar aquilo que ele deveria ter feito e o que ele fez, né? E ele vem como uma pós-resposta, claro, sempre após o ato. Então, ou seja, nós temos três semelhanças: a questão de ser verbal ou verbalizável, a questão de ser extrínseco, que a gente sabe que não é completamente assim, porque muitas vezes o aprendiz ele tem condição de se dar essa resposta, e ele tem também a noção de que a resposta é dada no fato já decorrido. Diferenças: informação sobre o resultado em termos de meta ambiental, tá? Aqui ele vai falar que é a informação da produção ou da cinemática do movimento, tá? As duas diferenças. Frequentemente redundante com feedback intrínseco, aquilo que eu estou falando desde o começo do slide. Ou seja, ele vai ser redundante porque você vai conseguir ter o conhecimento de resultado a partir do feedback intrínseco,
tá? Normalmente distinto do feedback intrínseco, cara, claro, porque se eu soubesse o que eu teria para fazer certo, por que eu faria errado? Né? Então, ele vai ser normalmente distinto. Você vai ter o feedback intrínseco e o feedback extrínseco, tá? Nesse caso. O feedback, o conhecimento de resultado, ele é muito utilizado em laboratório. Você dá a informação para o cara. Às vezes, até em certas situações laboratoriais, você pode até fornecer uma informação errada para o indivíduo, já como uma estratégia dele mudar a conduta dele. Isso é também comum de acontecer, tá? Claro que não é a média de comportamento, nem sempre você vai fazer isso, mas às vezes, como maneira de controlar o experimento ou trazer algum outro parâmetro específico, você pode até dar um feedback distorcido para o indivíduo, propositalmente, tá? E aí, o feedback de performance, né? Ele é dado e muito usado em tarefas do mundo real, tá? Isso é importante. Opa. Importante eu controlar o tempo. Vamos lá. Como fornecer feedback, tá? 2 fatores devem ser considerados antes da gente fornecer feedback. Quais são eles? A complexidade da tarefa e a experiência do executante. Se a complexidade da tarefa ela aumenta e a experiência do executante diminui, eu vou ter que dar mais feedback. Então, a gente está falando isso desde o começo dessa aula, né? Desde o começo que a gente começou a falar de feedback, o que está relacionado ao quê? Né? Se, né, quando a criança está lá no começo do processo de aprendizagem, eu posso, né, juntar complexidade com baixa experiência, eu vou aumentar o feedback. Agora, se eu tenho complexidade, tá, e experiência, eu diminuo o feedback. Então, essa relação do mais e menos vai fazer, né, se eu diminuo a complexidade, né, e aumento a experiência, menos feedback. Então, ou seja, a relação entre esses 2 fatores de uma tarefa extremamente complexa e a experiência do executante vão ou não dizer o quanto que você vai dar de informação para que também, né, o indivíduo ele não fique sobresaturado ou pare de prestar atenção nessas informações em função, né, do excesso de retorno que ele está tendo, né, desnecessariamente. Se a tarefa tem baixa complexidade, ele tem muita experiência, qual é o problema, né? Mas normalmente não é assim, principalmente nas fases iniciais do processo de aprendizagem. É claro que muitas vezes, né, você vê o feedback sendo dado, principalmente já em profissionais ou atletas olímpicos, esporte coletivo, por exemplo, muito mais em dinâmica do jogo do que na própria execução. A execução ela é secundária nesse campo, né? Mais do que fazer, como se posicionar, o que o outro adversário está fazendo. Essas são as questões aí que vão envolver isso, tá? Bom, preparando e suplementando a experiência de aprendizagem, tá? Para a experiência de aprendizagem ser produtiva, é necessário que o aprendiz saber onde ele quer ir, claro. E os professores também auxiliarem nesse esforço, ou seja, a meta, né? Tá? Então, ou seja, eu vou preparar e suplementar essa experiência. Como? Então, como tudo que a gente faz, eu preciso de uma meta, eu preciso de... Se eu estou sendo guiado por alguém externo, eu preciso de uma condução. Um fator importante, né? Que o professor, nesse caso, no caso do feedback extrínseco, né? Que está te dando essa informação, se você está começando a aprender aquela modalidade esportiva ou aquela técnica, uma importante questão é que os professores considerem a finalidade daquela pessoa. Nós falamos logo
até falamos quando falamos de diferenças individuais, estamos falando aqui de novo, né? Eu preciso saber qual é a finalidade, né? O que é, por que você está ali? Você quer aquilo ali por uma coisa lúdica? Você quer aquilo ali por uma coisa mais concreta, né? Você quer tornar aquilo uma coisa muito importante da sua vida? Então, essas coisas vão ser importantes para você saber, né? O quanto que você vai se dedicar àquilo, né? Porque às vezes a criança, isso nem é colocado em contexto, porque não há necessidade disso, né? Você não sabe quanto que a criança vai querer ou não participar daquilo. Vamos desligar aqui o tempo para não tocar em cima da gente. Então, nesses contextos, alguns aspectos deverão ser considerados durante a experiência da aprendizagem. Claro, características do aprendiz, estabelecimento de metas, que a gente já vai falar, estágios da aprendizagem, né? Se eu estou ainda num período controlado, se eu estou no período associativo, se eu estou no período automático, né? Todas essas questões vão ter que ser colocadas, né? Então, são aspectos importantes para que eu possa fazer o quê? Preparar e suplementar a experiência de aprendizagem. Então, tem que saber levantar essas informações enquanto professor para eu poder, né, conduzir esse processo. As características do aprendiz, né? Ou seja, quem é, né? Quem é essa pessoa? Né? A primeira coisa importante é a figura central em todas as experiências de aprendizagem e os profissionais do movimento devem estar cientes de alguma dessas características, tais como, né? Ou seja, o aprendiz é essa figura central. Ou seja, quem é esse indivíduo? Quais são suas capacidades? Quais são suas potencialidades? Né? Qual é a experiência prévia que ele tem? Como é que ele expressa essa habilidade? Né? Qual é a motivação? Tudo isso é importante. Será que ele te escuta? Se ele não te escuta, a potencialidade, né? Será que a criança ela tem o domínio daquilo, né? Então, ou seja, tudo isso é importante, porque o aprendiz é a figura central. Tá? Então, quanto mais informação eu tiver dele, melhor, né? Da criança, mais facilidade eu vou ter de passar a informação. Tá? Beleza, estabelecimento de metas, né? Como nós falamos aqui, né? Então, metas de resultado, eu tenho 3 tipos de metas, né? As metas de resultado, as metas de performance e as metas de processo, tá? Muito importante. As metas de resultado, elas são o quê? Algumas vezes as pessoas estabelecem metas que enfatizam o resultado de uma performance, tá? Tá aqui o exemplo claro, né? Vencer um amigo, vencer um campeonato, vencer um jogo, né? São metas de resultado. Eu estou preocupado com o resultado, tá? Já a meta de performance, ela vai focar o quê? Na melhora da performance em relação ao desempenho passado do indivíduo. Então, eu quero aprimorar, né, um saque, eu quero aprimorar uma cortada, seja no tênis, seja no vôlei, né? Eu quero aprimorar o meu tempo de troca de bola, né? Então, eu estou falando de performance, tá? Já as metas de processo, elas vão enfatizar o quê? Aspectos particulares da execução da habilidade, tá? Então, ou seja, eu vou olhar para a habilidade e vou tentar estabelecer certas metas dentro daquela habilidade, tá? E aí, né, o processo às vezes pode se confundir um pouco com o resultado, mas na realidade não é, porque eu estou falando de um processo, aumentar o salto durante a corrida, por exemplo. Tá? É diferente de eu ganhar a prova, de eu estabelecer que eu vou ganhar a competição. Tá? Então, né, ou seja, é claro que a meta de processo, de uma certa maneira, está atrelada à meta de performance, que está atrelada à meta de resultado, ou seja, tudo é meta, mas só que elas são metas diferentes, tá bom? Então, um exemplo aqui só para caracterizar isso, tá? Atividade, tiro com rifle, né? Meta de resultado, terminar em primeiro em uma competição local de tiro, tá? Meta de performance,
melhorar, vamos lá, definição, ó, melhorar a performance em relação ao desempenho passado do indivíduo. Como ele fez aquilo no passado, na competição anterior, no período de treinamento, né, ou na última etapa daquela prova. Tá? Então, eu vou melhorar o percentual de tiro ao centro do alvo. Tá? Meta de processo, expirar vagarosamente antes de cada pressão do gatilho, ou seja, eu vou tentar prestar atenção mais nesse processo da expiração, inspiração, para que o quê? Como eu sei que o movimento do tronco afeta o tiro, né, de precisão, eu vou tentar melhorar, trabalhar nesses aspectos. Da respiração, como eu respiro nos segundos que antecedem o tiro, tá? Vou pegar aqui o terceiro exemplo. Voleibol, vencer o título da competição. Meta de resultado. Aumentar o percentual de bloqueio de 40% para 50%, que é a minha equipe, ou de um determinado setor, né, ou de um atleta, de um central, tá? Meta de processo, penetrar no plano da rede em cada tentativa de bloqueio, ou seja, eu ser capaz, né, dos meus centrais, que eles invadam a rede do outro lado, para que se torne aqui um bloqueio agressivo, né? Então, é uma estratégia. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de como, na realidade, se dá o feedback, como, na realidade, nós retroalimentamos os gestos, né? Alguns gestos eu tenho que preparar todos antecipadamente, né? E executar a ação. Outros eu tenho a oportunidade de corrigir ao longo da ação. Por quê? Porque existe tempo. Mas todos são formas de feedback, retroalimentação após o ato passado. Mesmo que eu esteja falando de uma caligrafia, eu esteja escrevendo uma frase, a sílaba seguinte pode ser melhorada a minha letra, porque a anterior já fechou e eu vi que não está muito boa e eu posso tentar escrever um pouco melhor. Eu tenho tempo do movimento, mas muitos vão considerar isso como o passado e não o durante, né? Nós vamos ficar por aqui e voltamos com o próximo conteúdo na sequência. Muito obrigado.